Olá, pessoal. O objetivo desta pequena videoaula de hoje seria traçar um pequeno resumo da chegada da família real portuguesa no Brasil em 1808. Isto vai acontecer, então, no contexto em que imperava na Europa o período do Império de Napoleão Bonaparte na França. Ele buscava ter um domínio europeu, mas com isso necessitava, então, conquistar a Inglaterra. Como por meio das armas, através da guerra, Napoleão não conseguia conquistar a Inglaterra, ele traçou uma outra estratégia, que foi delinear, criar o bloqueio continental de 1806. Então, qual que era a sua estratégia? Seria basicamente proibir todos os países europeus de manterem comércio com a Inglaterra e fazer com que isso e fazer com isso que se impedisse de chegar na Inglaterra itens básicos, como alimentos, principalmente. Então, a ideia era enfraquecer os ingleses para depois invadir a Inglaterra e, com isso, a conquistá-la. Bom, para Portugal, isso era muito nocivo, porque o principal parceiro comercial de Portugal era a Inglaterra. Então, num primeiro momento, Dom João VI, rei de Portugal, ele diz que concorda com Napoleão e que vai seguir o bloqueio continental, mas por baixo dos panos ele continua mantendo relações comerciais com a Inglaterra. Quando Napoleão descobre, ele decide então invadir Portugal. Portugal não tinha como parar as tropas francesas, então, junto com a Inglaterra, Portugal traça um sistema de fuga, que seria abandonar Portugal e fugir para um lugar seguro, no caso, a sua colônia no Brasil. Então, por volta de novembro de 1807, a família real portuguesa, composta então por Dom João VI, a Carlota Joaquina, o seu filho pequeno, Dom Pedro I, e mais 10 mil nobres da coroa portuguesa, fogem para o Brasil. Essa viagem, ela dura em média 100 dias e vai acontecer uma série de problemas, então parte dos estoques de água vão estragar, dificuldades de alimentação, problemas como a infestação de piolhos, por exemplo, vai acontecer. Então, com a chegada da família real portuguesa após 100 dias de viagens no Brasil, vai haver então uma transferência do eixo político e econômico do Império Português, que antes ficava em Portugal, e agora vai se deslocar para o Brasil. Aqui é uma pequena pintura que representa então a correria no cais para a partida de Portugal em direção ao Brasil. Vai-se dizer que nesta correria se esqueceu 60 mil livros, prataria das igrejas, entre outros itens que ficaram perdidos no cais e não foram embarcados. Esta aqui é uma representação da chegada de Dom João VI no Rio de Janeiro. É uma pintura de Armando de Martins Viana, de 1937. A gente percebe que a pintura busca traçar um clima de festa, um clima de euforia, de felicidade, com a chegada da família real portuguesa, mas esse foi um período de muita tensão, de muitas resistências e de muitos embates. Bom, uma das primeiras medidas empreendidas por Dom João VI foi a abertura dos portos, e com isso romper então com o pacto colonial ou com o controle de Portugal do comércio brasileiro. O grande beneficiado com isso vai ser a Inglaterra, que naquele período estava consolidando a sua revolução industrial, aumentava o seu sistema de produção e com isso também tinha necessidade de aumentar as suas exportações, fazer com que as suas mercadorias chegassem a outros locais. Então, também vai acontecer o Tratado de Comércio e Navegação com a Inglaterra. Dom João VI vai ter a preocupação de se criar indústrias no Brasil, embora essa iniciativa ela não vai ter o efeito esperado. Então, em 1810, se delineia o Tratado de Comércio e Navegação e vai se regulamentar a maneira como se vai chegar mercadorias estrangeiras de outras nações no Brasil. Então, basicamente, as mercadorias inglesas, para chegarem no Brasil, vão ter que pagar uma taxa de 15% de imposto, enquanto que as mercadorias portuguesas vão ter que pagar uma taxa de 16% de imposto. Já as demais nações vão ter que pagar 24% de imposto. Então, se percebe que a Inglaterra teve mais benefícios, até mesmo do que Portugal, neste tratado. E com essa abertura dos portos e com o tratado, vai se chegar a uma série de itens no Brasil,
Dentre eles se destaca tecidos, caixões, ferragens, louças, enfim. Também se destaca, por fim, a administração joanina, porque com a família real chegando no Brasil, há uma série de mudanças. Aquela ideia de uma colônia, ela se transforma, porque a perspectiva de uma colônia é você chegar nessas terras, explorar suas riquezas e enviá-las para a metrópole o mais rápido possível, não uma preocupação com o espaço da colônia, em desenvolvê-lo em si. Com a chegada da família real portuguesa no Brasil, isso se altera. Então, há algumas preocupações relacionadas à abertura dos portos, como já foi falado, à abertura de estradas, também a criação da imprensa, que vai acontecer em 1808. Em 1810 vai ter a criação de Academia Militar, da Marinha, da Biblioteca Real, atual Biblioteca Nacional. Em 1816, a Academia Imperial de Belas Artes. Em 1818, o Museu Real. Enfim, entre muitos outros itens. Aqui seria apenas duas imagens para destacar. Então, o antigo Real Horto, que hoje é o atual Jardim Botânico, e a Biblioteca Nacional. Por hoje seria isso.